Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Ofertas de compras para boiadas estão abaixo da referência. CNA pede a prorrogação do direito antidumping às exportações de leite em pó, oriundos da Nova Zelândia e também da União Europeia aqui para o Brasil. Preço médio do café importado pelo Brasil foi 77 vezes superior ao preço médio do café exportado pelo Brasil. E o Brasil exportou mais de 135 mil toneladas de carne bovina em setembro, 17% mais do que setembro do ano passado. Mercado internacional está amplamente favorável aos países exportadores de carne bovina. E Josué Lopes Siqueira vai comentar sobre o mercado de hortifrutis. O agronegócio está começando. As ofertas de compra para boiadas estão abaixo do preço da referência. Os compradores estão testando o mercado para ver qual a cotação da arroba do boi gordo que vai predominar na semana. Em São Paulo, por exemplo, os frigoríficos apregoam ter boi para trabalhar a semana, por isso essa paradeira. Certamente, esse feriado agora, ele vai contribuir com esse cenário, pois teremos um dia ou dois de abate a menos. E este é o quadro na maioria das praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, onde a cotação caiu, mesmo foi lá no Mato Grosso do Sul. Na região de 3 regiões pecuárias, as ofertas de compra a prazo foram muito menores. Pedindo a prorrogação do direito antidumping, as importações de leite em pó oriundos da Nova Zelândia e também da União Europeia para o Brasil, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras e também da Associação Leite Brasil, encaminhou um documento ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para que a proposta da CNA é coibir os danos causados pelas exportações de lácteos para o Brasil, cujos preços são artificialmente deprimidos pela prática de dumping. O atual processo de investigação de dumping consiste na manutenção das alíquotas de 14,8% para o leite importado da União Europeia e 3,9% para o leite da Nova Zelândia. Direitos esses que deixariam de ser aplicados em fevereiro de 2018, logo após o encerramento da vigência do último pleito concluído em 2013. Esse processo que se desenvolve agora teve origem em janeiro de 1999, quando o Departamento de Defesa Comercial, o DECOM, vinculado à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, recebeu uma petição de abertura de investigação de dumping, proposta pela CNA e analisando dano e nexo causado nas exportações de leite para o Brasil. Para a Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, o documento reúne elementos suficientes para indicar que a extinção dos direitos antidumping, se aplicados, levaria à retomada do dumping e dos danos dele aos produtores de leite. A medida é necessária para manter o crescimento da produção brasileira, evitar a redução artificial do preço recebido pelo produtor de leite brasileiro e, por consequência, da sua renda e não comprometer o atual ritmo de modernização e desenvolvimento da atividade leiteira. As exportações do café aqui do Brasil, nos primeiros 8 meses deste ano, totalizaram 17 milhões de sacas de 60 quilos, com preço médio de $172 por saca. E isso gerou 2 bilhões e 900 milhões de receita cambial. Nesse mesmo período, o Brasil importou o equivalente a 3.400 sacas de 60 quilos, com preço médio de 13.265 uma saca. E isso totalizou 45 milhões de dólares de dispêndio. Essa diferença expressiva do preço médio do café exportado,
que majoritariamente é vendido como café cru, verde, em relação ao importado, é atribuído ao valor agregado do produto adquirido lá fora, lá do exterior, na forma de cafés torrados, essências e concentrados à base de café e café solúvel, entre outros. Esses diferenciais dos quantitativos e dos preços dos cafés crus em relação aos de valor agregado. Número do Ministério da Agricultura demonstram que o preço médio do café importado pelo Brasil foi 77 vezes superior ao preço médio do café exportado, embora o volume dos importados tenha correspondido a apenas 0,02% da quantidade exportada. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para alguns municípios, nós teremos aí muitas nuvens, com curtos períodos de sol, tempo parcialmente nublado. Já para outros municípios, predomínio de sol e muito calor. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 33 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 17 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 17 a mínima. Acreúna, 33 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 34 a máxima e 23 a mínima. Jataí, 34 a máxima e 24 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Brasil exportou mais de 135 mil toneladas de carne bovina em setembro, 17% a mais do que setembro do ano passado. O mercado internacional está amplamente favorável aos países exportadores de carne bovina. E Josué Lopes Siqueira vai comentar sobre o mercado de hortifrutis. Nós voltamos já. As informações da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou os dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostram que a movimentação de 135.602 toneladas no mês de setembro foram aí 17% maiores do que setembro do ano passado. E essas exportações totais de carne pelo país in natura e desossada voltaram a ficar 2% acima dos resultados obtidos em 2016, no mesmo período de tempo, de janeiro a setembro, o que prognostica uma grande possibilidade de o setor alcançar um crescimento de 10% em relação ao ano passado, alcançando aí exportações de 1.500.000 toneladas, já que as vendas do final do ano, que se aproxima, costumam ser mais elevadas. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos falar de um tema importante. Nós vamos falar sobre o mercado de hortifrutis. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bem? Tudo bem. Josué, como é que está a situação de preços depois dessa tempestade quente aí que nós estamos vivendo? Como é que está a situação? Olha, está instável. O mercado ainda, o mercado no todo está instável, né? Uhum. Alguns produtos aí com preços bastante elevados. Ainda elevados, né? Ainda elevados. Ô Josué, a gente observa aí que a abobrinha verde, por exemplo, no dia 6 de outubro ela estava R$ 100 uma caixa, caiu para 80, 20% a menos. O jiló estava 100, subiu para 120. Isso mesmo. Quer dizer, está alto esse preço? Alto, mesmo a abobrinha com essa queda aí, está com preço bastante elevado, apesar Por da exemplo, queda. a cabotiá, R$ 30 uma saca de cabotiá, um saco de cabotiá. Também está, para a média dela, está muito acima. E aí a gente observa também, Josué, giló. Giló está R$ 120 uma caixa. Isso. Também está. Esses preços aí praticamente são inéditos aí no mercado. É inédito, Josué? Isso. Em toda a história desses produtos aí. Vamos... A abobrinha nem tanto, mas para o jiló... Vagem. A vagem está R$ 50 uma caixa de vagem? A vagem está razoável. Está razoável Tá esse razoável, preço? tá. Bom, cenoura, R$ 30. Também está... Razoável? Está dentro do normal? Está dentro do normal. E o quiabo, 80 conto a caixa de quiabo? Aí também está bem acima da média. Bem acima da média, Josué? Bem acima da média. Agora, Josué, você fez um levantamento interessante. Você pegou a primeira semana
de outubro do ano passado e a primeira semana de outubro agora deste ano. Certo. E aí você pegou o repolho. No ano passado, na primeira semana de outubro, uma caixa de repolho, né? Isso, é um engradado com, com 25 quilos. 25 quilos custava R$11. Agora, na primeira semana de outubro, foi para 25, um aumento de 120%. O chuchu custava uma caixa, primeira semana de outubro do ano passado, R$25. Primeira semana de outubro deste ano, R$58. 134%. E aqui a gente vai vendo o trabalho que o Josué fez. Aqui teve produtos aqui que subiram 125%, 60%, 40%, enfim, basicamente quase tudo subiu. O que é isso aí, Josué? O que está acontecendo? Especificamente para esses produtos aí, claro que o clima agora realmente tem uma influência muito grande. Muito grande nisso aí. E claro também, o mais provável também é que houve sim uma queda da produção. Né, para esses produtos. A turma está deixando, o produtor está diminuindo a produção. Para o pequeno produtor não está fácil a subsistência dele. A gente tem visto aí ao longo dos programas que a gente tem mostrado aí que preços, produtos não estão dando preço de mercado. Então o pequeno para subsistir num contexto desse não está fácil. Né? E aí vem a dificuldade aí do clima, da falta de água e há sim uma ligeira retração sim no setor produtivo. Né? Nós temos também uma economia balançando, né, José? Exatamente, né? Quer dizer, tudo está ajudando. Isso. E aí, para agravar essa última chuva que teve aí, trouxe também aí o prejuízo para alguns plantadores de tomate aí com a chuva de granizo, né? Que trouxe também aí uma calamidade para algumas regiões aí onde teve esse tipo de chuva, né? E dizimando totalmente plantação de tomate, eu estou falando de pequenos produtores. Sei. Né? 50 mil pés, 30 mil pés de tomate. Né? Olha, você que está nos assistindo agora e que talvez não tenha assim, um conhecimento de propriedade rural, mas que gosta de saber das notícias, vocês não têm noção o que um produtor de hortaliça passa. Ele não tem, pode ter certeza absoluta disso que eu estou falando, ele não sabe por quanto que ele vai vender aquele produto que ele está plantando hoje. Ele não tem noção o que vai acontecer, se ele vai colher ou se vai perder tudo. É uma das profissões que eu acho mais penosas que tem dentro do setor agropecuário. Não é fácil. Não é fácil. Ele não sabe se ele vai colher. Ele sabe que planta e não sabe se vai colher, se vai chover, se não vai chover. Por exemplo, agora, o Josué acabou de falar, nós tivemos um problema de chuva de granizo. Acaba com os frutos. E quando é folha, fura tudo, não tem valor comercial. E quando ele consegue colher, ele não sabe se vai dar preço no mercado. Tem esse fator. Que às vezes ele consegue colher, consegue transportar para comercializar e não sabe se aquele produto vai ter preço no mercado. Tem esse fator também. Eu até gostaria de falar com você que às vezes critica o setor agropecuário, que se você olhasse um pouquinho, visse a situação de um produtor desse, eu vou te falar uma coisa, você mudaria de ideia rapidinho. Né, Josué? Verdade. Josué. Não é nem de rir, não. Né? Não, é de chorar, viu? Josué, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado internacional está amplamente favorável aos países exportadores de carne bovina, como o Brasil. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, vai comentar sobre um tema interessantíssimo. Você não pode sair daí. Nós voltamos já. Segundo a Abrafrigo, o mercado internacional está amplamente favorável aos países exportadores de carne bovina, como o Brasil, por exemplo. E o apetite dos chineses parece inesgotável, aumentando as suas importações mês a mês. Em Hong Kong, por exemplo, em 2017 ampliou as suas importações em relação a 2016, até agora em 11%, ou seja, de 222 mil toneladas para 247 mil toneladas. Enquanto isso, a China continental ampliou as suas aquisições em 31,8% no mesmo período, de 111 mil toneladas para 146 mil toneladas. Outro grande e tradicional cliente é a Rússia, também aumentou as suas compras em 12,5%, passando
de 103 para 116 mil toneladas. E entre outros clientes importantes está o Irã, que também elevou as suas importações em 43%, Estados Unidos comprou mais 27%, Arábia Saudita 57%. No total, 62 países ampliaram as suas importações do Brasil e outros 86 reduziram. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, e nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo agora, da nossa época agora. Ou seja, nós vamos falar sobre alimentos para a época de calor. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom. Carolina, nós estamos numa época agora de muito calor, as chuvas estão atrasadas, umidade relativa do ar muito baixa. Às vezes, tem pessoas que chegam a passar mal com esse calor, aí liga ar-condicionado, aí às vezes chega até a complicar a situação. Agora, nessa época do ano, como é que fica a situação de alimentação? Primeira coisa que a gente tem que ver, Antônio, é a questão da hidratação. A gente já até falou em alguns outros programas, né? A hidratação ela é relativamente voltada para a ingestão de água somente. Então, tem muita gente que fala assim, eu estou ingerindo água, preciso ingerir 2,5 litros de água ao longo do dia, mas ao invés de ingerir somente os 2,5 litros de água, acaba colocando sucos ou chás para substituir a água. E nesse momento de seca, nesse momento de muito calor, onde as temperaturas estão atingindo 33, 36 graus ao longo do dia, o ponto principal, Antônio, é iniciar pela hidratação através de líquido da água. Então, para a gente saber quanto que você tem que ingerir de água, principalmente nesse período, você vai pegar seu peso total e multiplicar por 35 ml. Então, é só você fazer essa conta, que aí vai dar mais ou menos uma estimativa da quantidade de litros que você tem que tomar de água ao longo do dia, neste período de calor. Então, por exemplo, pessoa que tem aí 80 quilos, vezes 35, vai dar uma média de quase 2,5 litros de água por dia. Isso, mais ou menos. Isso mesmo. É mais ou menos isso. Então, somente a gente vai numa farmácia, alguma coisa assim, vê o peso que tem e multiplica por 35. Então, o valor que der é a estimativa de ingestão de líquido que você tem que ter ao longo do dia. Lembrando que somente de água esse valor. Não é incluso outros tipos de líquido, como suco, chá, café, refrigerante. Esse valor é somente água. Então, o primeiro passo da alimentação que a gente pode colocar como evidência é a hidratação através de água. E a hidratação é um fato importante, né? Muito importante. É um fato importante, até, no entanto, o senhor falou a questão de ligar o ar-condicionado, acaba diminuindo a umidade e aí sim precisa de uma hidratação maior. Carolina Chaveiro da Silva, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse detalhe. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Carolina Chaveiro da Silva e nós estamos falando sobre alimentação agora, nesta época de calor. E no bloco passado nós falávamos sobre a importância da hidratação. Mas hidratação não é beber qualquer líquido, é beber água. Não é refrigerante, suco. Você pode até beber refrigerante, suco, mas o importante é beber água. E para saber quantos litros de água você tem que tomar, você pega o seu peso e multiplica por 35. O resultado vai dar aí a quantidade de água que você tem que beber por dia. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Agora, e comida? Muita gente gosta de um churrasquinho, a carne gordurosa, nessa época de calor é um veneno, né? Porque esses alimentos mais pesados, mais gordurosos, que dificultam a digestão, essa digestão demorada vai fazer com que o corpo trabalhe mais para ter essa digestão completa e realmente gaste mais energia e, consequentemente, produza um pouco mais de calor no corpo. Então, o ideal, Antônio, para essa época de calor, é colocar alimentos no prato que sejam mais leves. Então, aumentar a quantidade de verduras e frutas ingeridas ao longo do dia, frutas. Normalmente, a gente
calcula para um indivíduo comer de 3 a 5 tipos de frutas ao longo do dia. Lembrando que essa variedade, essa de 3 a 5 tipos, não é 5 laranjas, não. É uma laranja, é uma banana, uma fatia de melancia, uma fatia de melão. Até dar 5 opções e não somente uma opção. Outro ponto também interessantíssimo, Antônio, é em relação à hidratação com água de coco. Tem muita gente, a gente vê em parques, que nesse período há um aumento do consumo dessa água de coco, só que algumas pessoas têm que ficar de olho por conta desse consumo, principalmente pessoas que têm diabetes e pressão alta. Então, não é que não possa consumir, mas consumir de uma forma moderada. Tá? Porque a água de coco ela tem uma alta quantidade de carboidrato e que não vai ser tão benéfico para a pessoa que tem a diabetes, e ela tem uma alta quantidade de potássio, que é um mineral que pode sim alterar a pressão de quem tem a pressão já alterada. Então é bom estar tomando cuidado com esse tipo de hidratação em relação à água de coco. Uma coisa que chama atenção em relação à maioria dos seres humanos é que a gente não esquenta muito a cabeça com saúde, né? A gente é mais ou menos uma máquina que coloca na boca e vai engolindo, né? Porque a pessoa às vezes tem alguns sinais, não dá tanta importância e vai continuando. E essa época de calor é muito importante a gente estar prestando atenção, evitar alimentos gordurosos, muita fritura, carne que tenha gordura aparente, muito carboidrato, então macarrão, banana, manga, arroz, batata, tudo isso em excesso pode sim retardar o processo da digestão e ficar com que você tenha um mal-estar. Então nesse processo não esqueça da hidratação com água e de alimentos mais leves ao longo do dia. Chega nessa época, o shopping está tudo lotado. A maioria vai tudo para lá para ficar fresquinho. Quer dizer, e aí, haja batata e sanduíche. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Obrigada, bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. O verdadeiro significado das coisas se encontra na capacidade de dizer as mesmas coisas com outras palavras. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo.